Feche os olhos por um instante. E imagine uma névoa densa. Uma névoa que não vem de fora, mas de dentro. Ela se acumula lentamente, desfocando o que antes era nítido, embaçando o rosto dos amigos, o calor de um abraço e o sentido das coisas que você costumava valorizar. Essa é a solidão que não se mede pela ausência de pessoas, mas pela sensação de estar sozinho mesmo cercado. É um peso no peito, um vazio que a alma sente, como se o universo, de repente, tivesse parado de responder. Talvez você esteja vivendo nesse espaço agora. Sente o eco de promessas desvanecidas, a desilusão com relacionamentos que se afastaram e a dor silenciosa de não ser visto ou compreendido. É a sensação de que, não importa o quanto você se esforce, o mundo simplesmente não o enxerga. E no meio desse silêncio, uma pergunta sussurrada ecoa. Quem sou eu quando ninguém está olhando? É uma dor profunda, e a dor precisa ser acolhida. Mas e se eu lhe dissesse que essa solidão não é um castigo? E se essa névoa não estivesse ali para te esconder, mas para te preparar? E se em vez de ser abandonado, você estivesse sendo posicionado? Essa sensação de estar coberto por um manto pesado não é um sinal de fraqueza, mas de um profundo cansaço. Talvez você tenha sido quem manteve todos unidos, quem sorriu quando queria gritar, quem carregou o peso de expectativas que não eram suas. E nesse ponto, a solidão se constrói lentamente, não de uma única saída, mas como um esvaziamento silencioso que o força a parar. É um ponto de ruptura que, paradoxalmente, traz a possibilidade de um novo começo, pois o universo, em sua sabedoria, intercede. Ele retira o ruído para que você possa finalmente ouvir o sinal mais importante de todos, o som da sua própria alma. E a pergunta que antes parecia um abismo, quem sou eu quando ninguém está olhando, se transforma em um portal. É o convite para que você mergulhe em seu templo interior, onde a única presença que importa é a sua, sem a necessidade de aprovação externa ou de uma identidade moldada por outros. É aqui que você se lembra do que o Dr. Bruce Lipton ensina. Seu subconsciente foi programado para se alinhar com o mundo exterior. Mas e se esse mundo exterior precisasse se calar para que uma nova programação pudesse começar? É a física quântica em ação, realinhando o seu campo de energia. É um movimento do macrocosmo para o microcosmo, do universo para a sua biologia, preparando o terreno para a transformação. Você não foi abandonado. Você foi direcionado para um espaço sagrado. A solidão é o vácuo que permite que algo novo e mais verdadeiro preencha o seu ser. É um lembrete silencioso de que ter nada além do universo não é uma posição de fraqueza, mas um retorno ao seu estado original, ilimitado e original. Dr. Bruce Lipton, e nos ensina que nossa biologia responde à nossa espiritualidade, que nossa mente não é apenas um recipiente de informações, mas um campo de energia que se alinha com a frequência de tudo o que pensamos e sentimos. E quando a vida de repente parece se esvaziar, talvez o universo não esteja punindo, mas intervindo. Ele retira o ruído, os intermediários e as distrações, para que você possa finalmente ouvir o sinal mais importante de todos, o som da sua própria alma. Você não chegou a esse lugar por acaso. Você foi conduzido, porque para o seu eu profundo despertar, não poderia haver conforto. Não poderia haver a constante validação externa ou a necessidade de agradar. Precisava do vazio, da quietude, da remoção. E tudo o que saiu da sua vida, saiu porque já não tinha mais papel no caminho para onde você vai. O universo não desperdiça pessoas nem as remove sem causa. Algumas partidas são libertações disfarçadas. É como a epigenética. Um ambiente novo e desafiador pode ativar genes que antes estavam adormecidos. O universo te conduz para o fogo do refinamento. Não é um fogo de destruição, mas de purificação. Como o minério na fornalha, sua alma é colocada em um estado onde tudo o que é falso é queimado. Os papéis que você representava, os apegos que o prendiam, a identidade que dependia do que os outros diziam, o que resta não é vazio. É sagrado. Não é sofrimento sem sentido, mas a dor do desprendimento, de ver cair aquilo que já não serve mais. Você não está sendo quebrado, está sendo clarificado. O que desmorona não é sua vida, mas a ilusão de controle. E a dor do desprendimento é um processo necessário para o despertar de um eu mais profundo. Joe Dispenza nos mostra que a emoção é a chave para a manifestação, e o fogo do refinamento nos ensina a liberar as emoções que não servem mais, transformando a dor em propósito. O fogo nunca foi seu inimigo.
ele é seu aliado, porque ele não destrói o ouro, ele o purifica. E nesse processo, você começa a entender. A dor que você sente hoje está tentando te curar por dentro. O universo, em seu processo alquímico, remove os intermediários. Ele desmancha os apegos e desfaz as expectativas porque sabe que a sua firmeza interna não pode depender de aplausos, status ou conquistas externas. É a revelação de que a sua essência não pode ser consumida e que o fogo apenas retira o peso que você carregava. A solidão, em sua forma mais pura, é um espelho. Ela mostra onde você tem vazado sua luz. E agora, nesse silêncio sagrado, você percebe. Ser deixado para trás era, na verdade, ser chamado para frente. A jornada que parecia ser de abandono foi, na verdade, um realinhamento com a verdade. O que desmoronou era a ilusão, e o que emergiu é uma base sólida que não pode ser abalada. Não há nada a temer, pois o que está sendo revelado é a sua força que sempre esteve ali, enterrada sob camadas de sobrevivência. A sua biologia responde à sua espiritualidade. A solidão não seria algo ruim, mas uma característica de progresso. Um momento de calibração para que a consciência volte a si mesma, longe das distrações do mundo. Você não está apenas se purificando, você está desenvolvendo o seu eu interno, sua frequência vibracional. E o silêncio é o ambiente perfeito para que a reprogramação aconteça. Toda a dor do desprendimento, a sensação de que nada flui, a impressão de que tudo permaneceu igual, era o prelúdio para essa mudança. Era o universo dizendo: a manifestação que você busca não virá de fora, mas do alinhamento que você construirá aqui dentro. A solidão não foi um castigo, mas uma preparação para a sua próxima fase de expansão, um campo de treinamento para a verdadeira maestria, a de si mesmo. E agora, chegamos à alquimia da alma. A solidão se transforma em um espaço sagrado. O fogo do refinamento revela a verdade. Você é mais vasto do que qualquer circunstância, mais forte do que qualquer perda. E a luz que você pensava que se apagaria, na verdade, estava dentro de você o tempo todo. O universo nunca o deixou sozinho. Ele apenas removeu os intermediários para que você pudesse se encontrar diretamente com o infinito. É nesse instante que a solidão se transforma em alquimia. E a partir desse espaço de clareza, você pode começar a cocriar a sua nova realidade. Não com base na aprovação externa, mas com a certeza interna de quem você é. A dor que você sentiu não foi em vão. Ela foi a matéria-prima para a sua ascensão. E essa ascensão não acontece com barulho, mas em passos silenciosos, onde o mundo pode não notar, mas você sabe que algo mudou para sempre. Convido você a uma pequena prática. Apenas por 1 minuto, feche os olhos novamente. Respire fundo. E ao exalar, libere a necessidade de ser visto ou compreendido pelos outros. E na próxima inspiração, visualize-se como um templo. Um espaço sagrado de paz inabalável, onde a única presença que importa é a sua, alinhada com a presença do universo. Sinta essa paz, sinta essa completude. Perceba que você não está sozinho, porque o universo se recolheu para dentro de você. Olhe profundamente no interior de sua alma e diga, em voz baixa ou em seu coração: eu vejo a minha dor e eu a acolho. Eu vejo as rachaduras e eu as honro. Eu me entrego ao processo da minha própria cura e permito que a luz do universo preencha cada espaço. A solidão me trouxe até aqui, e agora, eu escolho me alinhar com a força que essa dor me revelou. Gratidão! Você e o universo nunca estiveram separados, e é por isso que sua jornada pelo silêncio não é em vão, ela te guia. Para que você se torne um portador da luz. Não a luz que grita por atenção, mas a que simplesmente é, constante, firme, inegável. Sua presença se torna um lembrete vivo para os outros. Seus ferimentos se transformam em janelas de compaixão. Você não precisa convencer, você só precisa viver. E ao viver, sua presença já faz o trabalho. Porque a verdadeira missão não é sobre desempenho, é sobre encarnar aquilo que o fogo revelou. Tudo o que aconteceu foi para um propósito maior. Para que você se tornasse um sinal para os outros. Para que quando olhassem para você, vissem o reflexo da própria verdade que eles também carregam. Você não saiu quebrado, sim desperto. O que era vazio se tornou pleno. O que era perda se tornou propósito. E o que parecia o fim se revelou ser o verdadeiro começo. Pois a solidão que o trouxe para o portal, onde te leva para a vida que busca. Essa completude que você sente agora é magnética. Ela atrai o que é verdadeiro e repele o que é falso, mantendo você ancorado em sua essência. Não é sobre o que você conquista, mas sobre a vibração que você carrega
a qual o universo responde. A solidão lhe deu o presente de se tornar alguém que venceu internamente, não apenas socialmente, e esse é o legado que realmente importa. Quando a jornada do silêncio ao serviço está completa, você caminha com a firmeza de quem sabe quem é. O que parecia ser a escuridão, na verdade, era o pano de fundo para a sua luz interior, que não pode ser apagada. Você não está mais em busca de algo. Você se tornou a própria fonte, o reencontro com a paz que sempre esteve lá, no seu próprio peito.